isso que nós cremos em nome de Jesus. O tema, meu irmão, está no livro de Joel, foi tirado do texto de Joel, no capítulo 3, onde o profeta vai falar sobre uma guerra santa. Uma guerra a qual Deus chama o seu povo para guerrear. E é interessante porque Joel é um profeta clássico. Joel, ele anuncia e denuncia. A função de profeta é anúncio e denúncia. Ele anuncia o juízo de Deus e ele denuncia o pecado. E ele vai falar sobre um tema recorrente entre os profetas, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele vem com juízo e ele vem com restauração. Não há uma concordância de quanto o livro de Joel foi escrito. Alguns dizem que foi no período da monarquia, no reinado de Joás. Outros, a maioria, vão dizer que foi durante o período pós-exílio, quando o povo de Judá volta do cativeiro babilônio. Então Joel ali escreve a sua carta, digamos assim, mas a sua profecia, melhor dizendo. Eu costumo acreditar que foi escrito no período pós-exílico, porque Joel, assim como outros profetas nesse tempo, começam a falar de um Deus que não somente é um Deus de Israel, mas é um Deus que trará juízo e restauração sobre todo o universo, sobre toda a nação. Afinal, eles estavam cativos. Eles viviam longe de Jerusalém, longe do templo, longe da casa deles, mas mesmo longe do local onde eles estavam acostumados a viver, o cativeiro durou cerca de 70 anos. Ali eles puderam ver a mão e o agir de Deus. Eles então saem dali com a certeza: Deus é poderoso, soberano, bom e criador de todo o universo, não somente em Jerusalém, mas em toda a terra. E por isso que o profeta, quando vai se colocar para anunciar o dia do Senhor, que vem com juízo e que vem com restauração, ele faz um chamado a partir do capítulo 3, chamando o povo para guerrear, porque Deus estaria levantando homens e mulheres para serem usados como instrumento da sua justiça. E é através desse texto de Joel que o profeta é boca de Deus para dizer: digo fraco, você é forte. Pegue a sua arma, pegue a sua lança, vá no vale da decisão, porque o Senhor está contigo e Ele vence todas as batalhas. Esse é o texto de Joel, esse é o livro de Joel. E Deus falou profundamente ao meu coração, tanto nesse tema quanto desse texto. Mas hoje à noite, nós vamos usar outro texto base, também dentro do tema. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8. Livro histórico de Esther, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. Amém? Livro de Esther, capítulo 8, verso 10 e verso 11. Os irmãos acharam? Digam amém. Vamos tentar fazer uma leitura responsiva, mesmo com as versões diferentes da Bíblia. Eu vou ler o verso 10, eu peço por gentileza que a igreja leia o verso 11. Esther 8:10 diz assim: e se escreveu no nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. A igreja. Amém! Eu só entendi o nelas. Mas irmãos entenderam, eu vou ler, eu peço para os irmãos acompanhem. Realmente as versões diferentes, mas glória a Deus. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas.
e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres e que saqueassem os seus despojos. Os amados podem se assentar. Esse é um texto, o livro de Esther é um livro bastante conhecido, mas é sempre bom a gente trazer um pouco de contexto, até porque nós cremos que Deus tem trazido cada vez mais jovens, homens e mulheres sedentos pela palavra do Senhor. O livro de Esther, ele vai contar a história principal de uma mulher e seu tio, primo, que após o cativeiro, como foi falado, Ciro, o rei persa, libera que os judeus voltem para Jerusalém, sendo que alguns preferem ficar onde eles estavam. Judá é levado cativo pela Babilônia, a Babilônia cai pelas mãos dos persas, e o reinado persa, ele tem uma característica diferente do que o reinado babilônico. Enquanto o reinado babilônico, ele tira a nobreza da cidade, leva para a Babilônia, deixando a terra arrasada, sem pessoas, com pobreza, o reinado assírio ele faz diferente. Ele permite que cada um dos seus territórios conquistados possam viver da forma que eles achem melhor. Só que eles precisam pagar tributo ao rei e precisam servir ao exército. Eles dividem cada reinado ali, colocando ali, botando dentro da nossa linguagem algumas assembleias para gerir o povo. Então, dentro dessa característica, o povo pode voltar para Jerusalém. Só que alguns preferem ficar onde eles estavam, porque ali eles construíram uma vida. Ali talvez eles abriram o seu comércio. Ali talvez eles começaram uma fonte de renda. Ali talvez eles começaram uma família. Alguns preferem ficar e não voltar para Jerusalém. São aqueles que nós chamamos de os dispersos. Dentro desses que ficaram estão Mordecai ou Mardoqueu, de acordo com a sua tradução, e a sua sobrinha Esther. Pela idade de Esther, provavelmente ela nasceu durante o cativeiro, ou seja, ela nem chegou a ver Jerusalém. Ela é órfã de pai e de mãe. Provavelmente Mardoqueu também não tinha ali mais nenhum parente próximo, e ele pega Esther para criar. Então, é dentro desse contexto do reinado persa que um rei chamado Assuero dá um banquete, uma reunião. Alguns vão dizer que uma reunião com os seus generais para traçar ali uma estratégia de batalha. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 1 de Esther que essa reunião dura 180 dias. 6 meses de reunião, de festas, de estratégia. Depois dos 180 dias, o rei separa somente alguns para se juntar a ele num banquete durante 7 dias no seu palácio. Só que durante esses 7 dias, ele gostaria de mostrar não somente as suas riquezas em ouro, em prata, mas também a sua rainha. Ele faz um pedido para que a sua rainha Vasti se apresente até eles e ela diz não. Isso deixa o rei muito enfurecido. Ele então pede um conselho aos sábios que dizem a ele: vai ficar feio para o Senhor se o Senhor não fizer nada. Ele então destitui Vasti de ser rainha, dá um decreto de que o homem deveria ser o senhor da sua casa e que as mulheres deveriam obedecê-lo. E depois de um tempo, ele então faz um concurso para escolher a sua nova rainha. E de uma forma improvável, uma judia que não havia dito que era do povo judeu é escolhida para ser rainha. Esse é o início da história de Esther. Só que Esther e Mordecai foram alçados ao protagonismo da história sem sequer fazer esforço.
Porque você talvez conheça e você saiba dessa curiosidade. O livro de Esther é um livro que não menciona o nome de Deus. Mas nós podemos ver o agir de Deus no decorrer de toda a história. A ponto que Mordecai estava ali na porta do rei e ele ouve uma rebelião contra o rei. Ele então avisa Esther, que já era rainha, ela avisa o rei e aquela rebelião é abafada e o rei é livrado. A primeira coisa que eu entendo lendo isso é que independente da posição, independente do que esteja acontecendo, Mordecai estava no lugar certo e na hora certa. Posicionamento na vida de um cristão é tudo. Porque aquilo que Deus tem te dado é para você. O lugar que Deus tem te colocado é para você. Então permaneça no lugar onde Deus te colocou. Existem coisas que não é para A e nem para B verem, mas é para que você veja e para que você haja. Mas Deus vai te levantar e vai te usar a partir do momento em que você estiver no lugar certo e na hora certa. Isso é ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A gente pode ter muito talento, a gente pode ter muito dom, a gente pode ser muito bonito, a gente pode ter muito dinheiro. Mas se nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nada disso vai valer. O que importa é estar onde Deus tem nos chamado. Porque onde Deus tem nos colocado é livramento. Onde Deus tem nos colocado é bênção. Onde Deus tem nos colocado é um propósito. Mordecai não entendia, mas onde Deus o colocou havia um propósito. Nós não somos guiados por necessidade. Isso é um desafio muito grande, porque necessidade tem toda hora. Toda hora. Eu imagino a liderança da JNI vendo o acampamento, vendo o congresso. Meu Deus, mas a gente precisa ver aquilo. Meu Deus, mas a gente precisa fazer aquilo outro. O JNI Paiol vai fazer um congresso agora, em novembro, 4, 5, 6. E a gente é invertido, né? A gente chama de congresso que vocês chamam de acampamento. Vocês chamam de congresso, a gente chama de conferência. Mas é tudo uma igreja só. É isso aí, é benção. E eu estava conversando e a gente estava vendo, a gente foi lá no sítio, faz foto e chama, e meu Deus, e o carro, e aquilo outro. Mas a gente precisa entender que necessidade sempre vai acontecer. Sempre vai ter algo que precisa ser feito. Sempre vai ter algo que precisa ser realizado. Mas nós não somos guiados pela necessidade, nós somos guiados por propósito. Porque a necessidade há um desgaste, mas o propósito faz com que as coisas de Deus caminhem da forma correta. Então eu não faço porque preciso, eu faço porque Deus quer que eu faça. Então não é a minha vontade, talvez eu não quisesse estar ali, talvez Mordecai quisesse estar em casa, mas Deus o falou, vai para a porta do templo, porque há um propósito para ser realizado através da sua vida. Isso é tão interessante, parece que é solto na história, porque nós entramos no capítulo 3, e aí surge um quarto personagem chamado Amã. E a palavra de Deus vai dizer que ele era agagita. O chama de Agagita, o descendente de Agag. Agag era um rei, o rei dos Amalequitas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque quando o povo de Israel sai do Egito, a palavra de Deus vai nos dizer que os Amalequitas aproveitam que o povo está cansado e os atacam na sua retaguarda. Por isso, há um juízo de Deus sobre os amalequitas. Tanto que em Êxodo 17, Deus vai falar para Moisés, eu vou exterminar a lembrança e o nome dos amalequitas debaixo do céu. Havia um juízo, havia uma sentença sobre os amalequitas. Então, Amã, ele era descendente desse povo. E a palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Esther, capítulo 3, que ele olha para Amã e ele sente raiva no seu coração.
Porque Amã, ele olha para Mardoqueu e sente raiva no seu coração. Porque diferente dos outros, Mardoqueu não se curva a ele. Diferente dos outros, Mardoqueu não faz uma festa quando ele chega. Diferente dos outros, Mardoqueu não faz e não o trata como um rei ou como alguém muito especial. E as pessoas vão até Amã e dizem, sabe por que ele não faz isso? Ele é judeu. E a palavra de Deus é bem clara quando vai dizer isso. Amã nutre então um ódio profundo contra Mardoqueu, mas não decide somente exterminá-lo, mas exterminar todo o povo judeu. E isso também, irmãos, fala ao meu coração, porque eu e você já vivenciamos coisas desse fato. Porque tem vezes que nós não fazemos nada, mas as pessoas se levantam contra nós. Há momentos no nosso trabalho, na nossa faculdade, até mesmo na nossa família, que nós não fazemos nada, mas o inimigo se levanta contra nós. Talvez você já saiba, mas de qualquer forma eu quero te lembrar nessa noite, o problema não é quem você é, o problema é o Deus a quem você pertence, porque o inimigo tem raiva da unção que cai sobre a tua vida, o inimigo tem raiva da graça que está sobre você, então você não precisa fazer nada para se tornar um alvo. O Deus que está contigo já traz raiva ao inimigo, e você fica sem entender o porquê que está se levantando, o porquê que está fazendo. Eu não fiz nada contra aquela pessoa. Por que está inventando fofoca com meu nome? Eu não fiz nada contra aquele. Por que está querendo tirar a minha vaga? Por que está se levantando mentira a meu respeito? Porque você não precisa fazer. É a quem que você pertence que faz a diferença. É o Deus que cuida de você que faz a diferença. É Ele que está contigo. Mordecai não precisou fazer nada. Crente para incomodar não precisa fazer nada. Mas sabe qual é o melhor, irmãos? A gente ainda faz. Aí o ódio fica ainda maior. Mas a gente vai seguindo. Porque como nós cantamos, nós não somos daqui mesmo. Eu não tenho problema nenhum com o temporal. Meu negócio é quando a trombeta tocar, eu estar com Jesus no céu. Então eu não vivo para agradar A ou B, eu vivo para agradar a Deus. Então se levanta perseguição e afronta sobre a tua vida, faz como os discípulos em Atos. Glória a Deus que estão me achando digno de ser perseguido. E não entra em batalha para se desgastar não, tá? Porque o Deus que guerreia as guerras vai lutar por você. O segredo do crente não está no falar, o segredo do crente está no joelho, na oração. E é exatamente isso que acontece. Porque Amã se levanta contra o povo judeu, Mordecai então vai orar. Sua Bíblia está aberta, vamos voltar um pouquinho no capítulo 3 de Esther, verso 8, Esther 3. Esther 3, capítulo 8, vai dizer: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva que se matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Tem noção da ira que a sua santidade causa no inferno? Tem noção do que a sua renúncia causa no reino espiritual?
Porque tem gente pagando para te ver morto. Tem gente querendo pagar para te parar. Tem gente querendo pagar para que você se cale. Mas quem te sustenta é o Senhor, o Criador do céu, o Criador da terra. E Ele que determina a tua vitória. Ah, meu irmão, cabeça de profeta custa caro. Não venda o teu chamado por pouca coisa. Sabe o que pagariam para ter a unção que é derramada sobre a tua vida? Sabe as madrugadas que Deus te chama e Deus te revela o oculto e o escondido que mais ninguém vê? Isso é caro! Não perca a tua intimidade com Deus por pouca coisa não, hein? Porque tem gente querendo pagar para ter o que você tem. Mas não perde não, hein? Não abra a mão não, hein? Não retrocede não, hein? Porque a igreja é uma igreja que ela ataca, porque as portas do inferno não prevalecerão. Então entenda, meu irmão, é um preço pago para ter o que você tem e para ser o que você é. Mas o que você tem e o que você não pode dar, porque não é seu. Vem do alto. Só quem é espiritual entende o que é espiritual. Porque talento você encontra em qualquer lugar. Mas a unção que despedaça o jugo, essa só vem do alto. Aí é só espiritual. E o que Mordecai faz nesse caso? Ele vai orar. A Bíblia vai nos dizer que ele rasga as suas vestes, coloca um pano de saco, se assenta novamente à porta do rei e começa a clamar ao Senhor. Toda revolução começa com um quebrantamento. Porque não há nada que o Senhor não faça, que o Senhor não ouça, quando um coração contrito e quebrantado clama. Mordecai, então, começa a orar e começa a clamar. E eu acho isso lindo e maravilhoso, porque enquanto o inimigo está tramando, o povo de Deus ora. Enquanto o inimigo está maquinando, o povo de Deus clama. Enquanto o inimigo está dizendo que chegará o teu fim, você está de joelhos clamando e buscando o nome do Senhor. A palavra de Deus vai seguir e o texto vai nos dizer que a tristeza de Mordecai ou Mardoqueu chega até Esther, que está lá no seu reino sem saber de nada que está acontecendo. E há ali uma troca de informações, até que Mordecai chega para ela e diz: olha, você precisa agir. Olha o que está acontecendo. A Amã se levantou não somente contra a minha vida, mas contra a vida de todos os judeus. E eu fiquei olhando e lendo esse texto, porque Esther estava desapercebida. Esther estava ali usando um termo popular nosso, né? Alienada. Pensando em outras coisas. Mas Mordecai o chama para a realidade. Eu entendo, então, meu irmão e minha irmã, a importância de termos em nossa vida amigos como Mordecai. Amigos que nos trazem a realidade. Porque é muito bom a gente ter aquele amigo, aquela amiga que a gente compartilha meme, que a gente marca em coisas engraçadas no Instagram, que a gente manda vídeo no TikTok, que a gente sai, que a gente come, que a gente ri, que a gente brinca. Mas é muito mais importante também que esse amigo seja o teu companheiro de oração, que esse amigo seja o companheiro que te diga verdades em amor, e que esse amigo também seja alguém que bata, como a gente diz no Paiol, um bate-papo ministerial, para dizer para você e falar assim: e aí? Está fazendo o que do teu chamado? E aí, está fazendo o que da sua vida? Não, mas eu apareço lá uma vez por ano. No 18º a gente vai te ver de novo.
Não é assim não, meu irmão. Tem que sair por aqui, tem que vir por aqui, tem que ir ali, tem que fazer aqui. E você é realmente. Irmãos, muitas coisas que Deus fez na minha vida foi através de pessoas que Deus colocou no meu caminho. Eu lembro um período na minha vida que eu estava muito, muito triste, muito triste mesmo. E eu trabalhava no carnaval, e eu ainda não era da Nazareno do Paiol, foi no ano de 2013. E uma amiga foi me visitar no feriado no domingo de carnaval, que eu havia trabalhado pela manhã e fui para casa, ela foi me visitar, e ela, Débora, você está triste, está desanimada? Eu falei, estou, isso. Aí nós conversamos, ela falou, Débora, não desanima não. Débora, não para não. E aquelas palavras, ela foi falando mais algumas coisas, entrou tanto no meu coração, eu falei, eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. E aquela palavra entrou e começou uma revolução, uma coisa na minha vida e tal. Fui parar no Paiol, eu estou lá até hoje. E se Jesus não voltar, estarei lá. Verei um novo templo junto com você, amém? Porque Deus enviou pessoas para, naquele momento, me fazer entender o que estava acontecendo. E a posição de Mordecai é tão forte que no capítulo 4, nele conversando com Esther, ele vai dizer para Esther, talvez não foi por isso que você se tornou rainha? E aí a ficha caiu. Porque ela se tocou, realmente, eu não estou na posição que eu estou porque eu sou boa. É provável que eu esteja na posição que eu estou porque Deus me colocou lá para cumprir um propósito maior. E aí ela entendeu que ela não podia ter a vida dela como preciosa, porque quem a colocou ali, que havia designado tudo. E, infelizmente, nós temos vivido um tempo onde os jovens têm crescido profissionalmente e têm abandonado Deus que o tem abençoado. Que tem aberto a porta e eles olham e chegam num determinado lugar, agora eu não tenho mais tempo com Deus. Irmão, eu vou falar porque nós somos uma igreja só em Cristo Jesus, é tudo bênção, tudo... Não acontece aqui não, é lá no Paiol, tá? É lá no Paiol. Mas o jovem chega todo quebrado. Todo quebrado. Brigado com o pai, brigado com a mãe, traumatizado no medo escuro, vem com tudo. Conversa com o pastor, começa a fazer amizades, é batizado, toma santa ceia, começa a entender da Bíblia, começa a crescer, Deus abre a porta de um estágio, jovem aprendiz, um emprego, entra para uma faculdade, aí quando está lá num certo patamar, e aí você assumiu da igreja, eu estou sem tempo. Ah, eu não tenho mais como ir lá. Mas foi Deus que te colocou nessa posição. A gente precisa começar a entender que toda a influência que nós temos foi Deus que nos deu para um propósito. Se o que eu tenho é só para mim, então para que eu tenho? Se o que eu faço é só para mim, então para que eu faço? Se Deus me permitiu estar aqui nessa noite, se Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite, é para que você, em nome de Jesus, usasse a influência que você tem para cumprir o propósito de Deus nesse tempo. É abrir mão. É abrir mão, talvez, de uma posição. Esther, naquele momento, abriu mão da sua própria vida, porque ela disse, ninguém pode chegar ao rei sem ser convidado. Mas quando a ficha cai, ela diz, se eu morrer, eu morri. Porque eu entendi que eu fui colocada rainha, não pela minha beleza, mas porque Deus tinha um propósito para cumprir na minha vida. E o propósito, ele é sempre maior. Esther chega ao rei. O rei permite que ela chegue até ele. Também fruto de oração. Ela pede, então, um banquete. E enquanto ela está preparando um banquete, de uma forma, digamos assim, surpreendente, o rei perde sono. E quando o rei perde sono, ele começa a ler as crônicas do rei. E aí ele pergunta, o que foi feito com aquela pessoa que me avisou da rebelião? E a pessoa diz, nada foi feito. E ele diz, como assim? É preciso que algo seja feito. Até que Amã chega até o rei, e o rei diz para Amã, o que deve ser feito com o homem a qual o rei quer honrar? Amã, então, descreve tudo que ele achava maravilhoso. Então, o rei diz para ele, olha,
Então faz isso com Mordecai. Eu não sei, a pessoa que escreveu isso, nessa hora ela deve ter rido. Porque é uma reviravolta na trama que nem o melhor dos escritores conseguiria fazer com tanta perfeição. Aquilo que Amã pensava que seria para ele, é para o seu principal inimigo. Segundo banquete, Esther chega na frente do rei e diz ao rei: existe uma trama para acabar com o meu povo. E o rei fica desesperado e diz: quem é o homem que está tramando contra você? E ela diz: é esse, Amã, que está aqui, comendo junto conosco. O rei fica irado, ele sai. Quando ele volta, ele vê uma cena em que ele não gosta. Então, chegam para o rei e diz: há uma forca que Amã havia feito para Mordecai. E o rei diz: bota ele nessa forca. E não somente, então, a honra que Amã pensou que seria para ele foi para Mordecai, mas a forca que ele pensou que seria para Mordecai foi para ele. Só que ainda havia um problema. Só que ainda havia algo para ser feito. Porque Amã havia sido morto. Só que havia um decreto do rei contra os judeus. E a palavra de Deus vai nos dizer que o decreto do rei não pode ser revogado. Nós lemos o capítulo 8, verso 10 e verso 11. No verso 8, ele vai dizer no final: sela com anel do rei não é para revogar. O decreto que havia contra os judeus não poderia ser simplesmente apagado. Só que Deus dá uma sabedoria a Mordecai, que é chamado por Esther para estar naquele momento, e ele, através do anel do rei, escreve um contradecreto. O que há nesse contradecreto? O que há nessa nova lei? O texto que nós lemos. E no texto que nós lemos, no verso 11, diz: nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e que se dispusessem para defender as suas vidas. O decreto estava armado para matar e aniquilar todos os judeus. Depois de uma trama que nós contamos aqui, onde Deus agiu em todo o tempo da história, um contradecreto é colocado em prática. Os judeus não mais estariam passivos diante dos seus adversários, mas foi dado a cada um deles o direito e o dever de lutar. Para cada pessoa que se levantasse contra um judeu, foi dado também ao judeu o poder de revidar. E é interessante isso, meu irmão e minha irmã, porque a luta e a guerra não é questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Porque não havia tempo para se treinar um exército. A palavra de Deus vai dizer que quando Amã libera o primeiro decreto, houve choro e pranto. Mas alguns meses depois, um contradecreto é colocado em prática, onde eles poderiam lutar e guerrear contra os seus adversários. Não havia tempo para se ensinar a guerrear. Era momento de se pegar a espada, era momento de se pegar ali o seu instrumento de guerra para defender a sua vida, a sua família e todos que ali com eles estavam.
Eu entendo através disso que Deus é um Deus que capacita, amém? Deus é um Deus que faz aquilo que nós não conseguiríamos fazer, amém? Mas o tempo de espera é o tempo de preparo, porque a guerra está aí, e enquanto ela não chegou na sua vida, talvez você olhe e pensa, mas a minha vida está muito boa. Se prepara, meu irmão, porque quando a batalha chegar, você vai precisar pegar a sua espada com maestria, você vai precisar pegar o seu escudo com sabedoria, e você vai se levantar para lutar, não no seu nome, não na sua força, mas no nome do Senhor, e aquele que se levantou contra a tua vida será derrotado em nome de Jesus. Foi dado aos judeus o direito de lutar. Deus já te deu tudo o que você precisa. Quando nós falamos sobre esse tema, digo fraco, sou forte. Não é uma questão de si. Será que o fraco vai ficar forte? Mas talvez numa determinada circunstância o fraco vire forte. Não. De forma alguma. Nós como nazarenos acreditamos na segunda obra da graça. O batismo com o Espírito Santo. A capacitação para o chamado. Deus já te deu aquilo que você precisa. Se você entrou aqui fraco, Deus está te dizendo: seja forte. Seja forte, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. Você já tem tudo o que você precisa. É momento de se levantar para guerrear. Mas não termina por aí. Porque a palavra de Deus vai dizer, Esther capítulo 9, verso 2, vai dizer: porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr a mão sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum poderia resistir, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Entende o que é isso, meu irmão? Havia uma sentença de morte sobre os judeus, mas o contradecreto de Deus, que estava no decorrer de toda a história, permitiu que eles se dispusessem para lutar, e na força do Senhor, aquilo que seria para o matar, o serviu para que os seus inimigos fossem derrotados e fossem destruídos. Quando nós estamos em guerra, não há tempo para a inconstância. Quando nós estamos em guerra, não há tempo para ficar desapercebido. Quando nós estamos em guerra, não há tempo para ficar à parte daquilo que está acontecendo. Porque nós estamos em guerra, é tempo de se colocar com as armas que Deus tem te dado. E a vitória será do povo de Deus, para aqueles que se colocam diante do Senhor, para serem usados como seus instrumentos de justiça. É isso que Deus tem para nós. Porque teve gente que talvez começou a maquinar que você não chegaria ali. Teve gente que começou a dizer que naquele dia você ia cair. Teve gente que marcou até no calendário e disse: dali ela não passa, aquela luta ele não vence. Eu tirei ela do ministério, eu tirei onde ela está, e ela não terá mais posição, não tem mais jeito para a vida dela. Mas aquilo que era para a morte, Deus, que é o soberano e poderoso, transforma em vida e te dá poder para lutar. Mas talvez você esteja dizendo: mas Débora, eu não consigo ver, Débora, eu não consigo sentir, Débora, eu não consigo entender qual o propósito de Deus na minha vida. Pensa comigo, meu irmão, Mordecai estava no lugar certo, na hora certa, fez a coisa certa e não foi honrado. Porque Deus tinha um plano que era maior. Talvez se nós olhássemos a história de Esther sem saber o final, haveria uma angústia no nosso coração, porque a gente vai dizer: será que Deus não vai intervir? Será que Deus não vai fazer? Será que Deus não está ouvindo o meu choro? Será que Deus não está ouvindo o meu pranto?
Eu coloco essa blusa, eu venho para o congresso, eu participo das coisas, mas a minha angústia sou eu e o Senhor que sabemos. Sabe qual é o peso de vir para a igreja e deixar uma família não cristã dentro de casa? Sabe o que é sair do ambiente de paz e alegria, entrar dentro de casa e ver briga? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está ouvindo o meu gemido? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Mas assim como Deus é o soberano e o poderoso de toda a história, Ele é também na tua vida. Ele está vendo, Ele está agindo, Ele está operando. O teu choro não é em vão, a tua lágrima não é em vão, porque aquilo que o inimigo pensou que seria sua derrota, Deus há de transformar em dupla honra. É nisso que eu creio em nome de Jesus. Porque toda obediência genuína, toda obediência e toda renúncia gera um favor de Deus na terra e no céu. Eu não estou inventando isso. Jesus vai falar com os discípulos em Marcos 10, onde ele vai dizer: não há nenhum que perca bens, família aqui na terra que não vai receber aqui e no porvir a vida eterna. A tua renúncia está sendo vista pelo céu. A tua obediência está sendo vista pelos céus. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. É hora de lutar. Esther vai falar dentro da teologia judaica sobre como começou a festa Purim. Ela vai falar na teologia histórica sobre a vida dos exilados dentro do reino persa. Esther vai falar dentro da teologia bíblica como Deus preservou a linhagem judaica. Mas eu gosto muito de Esther quando nós olhamos e percebemos que Esther é uma batalha entre dois povos. É uma batalha entre o cumprimento de uma sentença. Como eu falei, Amã, ele era servo, ele era da descendência dos amalequitas. E Deus havia dado uma sentença de que ele riscaria o nome dos amalequitas debaixo do céu. E isso é tão sério, irmãos, porque novamente Deuteronômio 25, Deus vai falar para Moisés: quando vocês entrarem na terra prometida, não se esqueçam, apaguem o nome dos amalequitas. Mas isso não acontece. Então, quando é instaurada a monarquia, em 1 Samuel 15, e Saul é colocado rei, você pode ler na sua Bíblia, a primeira coisa que Deus pede a Saul: vai, pois, e destrói todos os amalequitas. Mas a palavra de Deus vai dizer que Saul preservou o rei e o melhor da terra e seu rebanho. Todas as sentenças que Deus havia dado para o povo amalequita não foram cumpridas. Até que no livro de Esther, de uma forma improvável, impensável, uma órfã se torna rainha, se coloca como alguém a quem Deus possa usar. E o texto vai nos dizer que não somente os judeus tiveram o poder de revidar contra os seus inimigos, mas a descendência de Amã, os amalequitas, foram mortos. E não somente foram mortos, mas há um pedido de Esther ao rei de que eles pudessem ser enforcados e colocados à frente, para que toda Suzã, para que todos pudessem ver. Por que, talvez você pense, uma crueldade? Porque havia uma sentença a ser aplicada. E havia um juízo e promessa de Deus a ser cumprida. O povo de Israel não conseguiu cumprir. Saul não conseguiu cumprir. Coube a Esther cumprir a sentença que Deus havia determinado. Eu entendo com isso, meu irmão e minha irmã, que quando nós lutamos,
não é sobre nós apenas. Não é somente sobre as nossas lutas e guerras apenas, mas principalmente para se cumprir aquilo que foi falado no livro de Joel. Deus está levantando um povo para ser o seu instrumento de justiça nesse tempo. Existem sentenças que já deveriam ter sido executadas, mas não foram. Existem principados que já deveriam ter caído, mas ainda não foram. Mas hoje, dia 20 de outubro de 2022, Deus está levantando jovens, homens e mulheres para executar sentenças que Ele já havia determinado. Aquilo que o rei não conseguiu, o jovem consegue. Aquilo que o homem ou uma mulher de título não conseguiu, o jovem consegue. Porque Deus está levantando improváveis para se colocarem como os instrumentos de justiça e executarem a sua sentença sobre a terra. O profeta anuncia o dia do Senhor, e o dia do Senhor é juízo, e o dia do Senhor é restauração. As mãos que Deus vai usar são as suas, os pés que Deus vai usar são os seus, e Deus vai usar a sua boca para anunciar e para denunciar. Em breve vem o Senhor! O que acontece é que nós precisamos nos colocar na disposição para que o Senhor ache em nós homens e mulheres dispostos e dispostas a guerrear as suas batalhas. A palavra de Deus vai dizer que a Bíblia é a nossa espada. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, termos em nossa mão a espada que é a palavra do Senhor, e tudo que eu fizer é para que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida. O que eu posto é para que o nome do Senhor seja glorificado, onde eu ando é para que o nome do Senhor seja glorificado, o que eu faço da minha história é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque há sentenças para serem cumpridas através da minha vida, e Deus tem nos levantado nesse tempo para executar o seu juízo. Meu irmão e minha irmã, eu já estou encerrando, eu peço até ao Ministério de Louvor que já venha aqui. Deus tem nesse tempo separado homens e mulheres para serem seu instrumento de justiça. Quando você diz que você não consegue, é porque você está apoiado no que você tem. Quando você diz que não tem jeito, é porque você está apoiado no que você vê. Quando você diz que não vai dar certo, é porque você está apoiado no natural. Mas quando você entra aqui na igreja, a primeira coisa que você olha é esse banner imenso, dizendo para você, você é forte! E isso não diz respeito ao que você tem, ao que você vê. Isso diz respeito à unção de Deus sobre a sua vida. Por isso que o livro de Joel, a partir do capítulo 3, vai dizer: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, chegam, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas forças. Sou forte, e o Senhor bramará de Sião, dará sua voz a Jerusalém, os céus e terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel, e vós sabereis que eu, o Senhor, habito em Sião. Não é a sua guerra, é pela sua família também, amém, mas não é só a sua guerra. Deus está te levantando, porque através da tua vida, uma geração santa, que não se corrompe, que não se vende, pisará por Anchieta, Nilópolis, Paiol, dizendo: assim diz o Senhor.
ainda profeta em Anchieta, ainda profeta em Nilópolis, ainda profeta no Paiol, porque ainda existem jovens, homens e mulheres que abrem mão do mundo para viver santidade. Se eu ficar na minha força, eu vou cair. Se eu olhar com os olhos naturais, eu vou cair. Mas o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite para dizer: diga ao fraco, você é forte, 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 você é forte. Mas você não sabe o que o meu pai me disse, você é forte. Mas você não sabe a luta que eu estou vivendo, você é forte. Mas você não sabe a porta que se fechou, você é forte. Você é forte porque o preço pago na cruz do Calvário foi alto pela tua vida. Levanta essa cabeça, para de se diminuir e achar que é menor que os outros. Para de achar que existe chamado pequeno, chamado grande, só porque um aparece e outro não. Deus valoriza o secreto, é o teu coração que Ele vê. Então começa a olhar para você do jeito que Deus te olha. Porque se você se olhar da forma que Deus te olha, você vai perceber, não é para ter 1 milímetro de fraqueza na tua vida, porque é Deus que te fortalece. Se você entendesse o quanto você é amado, você não perderia tanto tempo querendo se provar para os outros. Se você entendesse o quanto você é amado, você perderia menos tempo tentando impressionar os outros e começaria a pensar em impressionar os céus. Porque a grande questão, meu irmão, eu estou como presidente distrital, mas do que adianta você dizer, olhar para mim, é presidente distrital? O que vale para mim e para você é se quando nós oramos, o céu diz: essa voz eu reconheço. Essa voz eu reconheço. Eu amo muito vocês, mas só tem um que tem as mãos furadas. Só Ele que pagou o preço pela minha e pela sua vida. Então antes de querer ser conhecido pelos homens, mais vale ser conhecido pelos céus. É a força de Deus sobre a tua vida. Esther foi levantada de uma forma improvável e impensável para executar um juízo que havia sido dado há anos. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não escolhe como o homem escolhe, mas Ele vê a disponibilidade e a renúncia. E Ele coloca em suas mãos a espada e a capacitação para que você entre nessa guerra. E eu termino dizendo isso, meu irmão. Não fique desapercebido. Há uma guerra. Há uma guerra. Há uma guerra pela tua vida. Há uma guerra pela tua casa. Há uma guerra pelo teu sonho. Há uma guerra pelo teu sonho, meu irmão. Arregaça as mangas e vai lutar por aquilo que Deus já te deu. Porque você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa. Seja forte. Deus é contigo.